E aí, galera siciliana, tudo bem? Bom, então apresentando para vocês mais um vídeo hoje, né, da nossa aula de redação. Bom, então na aula anterior nós tínhamos trabalhado lá com tipos textuais, gêneros textuais, né? Eu expliquei para vocês a diferença e a diferença entre texto dissertativo, argumentativo, texto dissertativo expositivo, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre estrutura do texto dissertativo argumentativo. Bom, isso aqui é uma parte muito importante. Acredito que vocês já tenham lido em algum manual de redação, ou enfim, ou alguma vez talvez até um professor de português já tenha comentado com vocês. Mas muitas vezes isso aqui é um ponto de dúvida, né? Porque o aluno não entende exatamente o que é cada um dos termos, tá? Então vamos lá. A estrutura utilizada nos textos dissertativo-argumentativos se apresentam com os seguintes elementos. Então, o primeiro elemento é o título, né? Então, a redação, quando vocês forem escrever, né, vocês têm que colocar um título. Então, o título revela parcialmente o tema e posição do autor em relação a ele. Pode utilizar a linguagem com certa liberdade, procurando provocar interesse. Então, a sugestão que sempre que a gente dá no título, coloque um título assim que chame a atenção. Não coloque um título assim que de repente a pessoa que vai ler não tem interesse nenhum, um título que não chame a atenção, tá? Então isso é um ponto a favor para vocês, um título assim bem sugestivo, tá? Então, a introdução. Então um texto dissertativo a gente divide ele em três partes, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a introdução. A introdução é formada pelo ou pelos primeiros parágrafos do texto. Ela apresenta o seu tema e declara a tese do texto. Ou seja, a tese, no caso, seria a posição que o autor vai defender em relação ao tema. Tá? Então, na introdução, é importante então, que apareça claramente a posição que o autor está tomando em relação ao assunto, né? Porque a gente está falando de um texto dissertativo argumentativo, ou seja, é um texto que tem claramente uma posição da pessoa que está escrevendo. O desenvolvimento, então, as pessoas às vezes não sabem o que é desenvolvimento, tá? Então, olhem só. Desenvolvimento é formado por argumentos que se ampliam nos exemplos. Os argumentos são afirmações menos gerais que a tese, com o objetivo de ajudar a construí-la. Faça a seguinte pergunta à tese: por quê? A resposta são argumentos. Então, é no desenvolvimento de vocês que vocês devem colocar os argumentos. Mais tarde a gente vai trabalhar com tipos de argumentos, tá? Mas então, os argumentos então são, digamos assim, as evidências, né, de que a tua tese defendida está correta. Então, os argumentos que vão dar sustentação para o teu texto, tá? E é no desenvolvimento que que o aluno, no caso, vai ter, a pessoa que está escrevendo a redação, vai ter que apresentar os argumentos, tá? É no desenvolvimento, certo? Então desenvolvimento é onde apresenta os argumentos. Então, lá na introdução do teu texto, tu apresentou uma tese, né? Uma ideia. Então, os argumentos são, digamos, a tentativa de tentar mostrar que a tua tese está correta. Então, a sugestão que a gente dá, sempre faz a pergunta para a tua tese, o porquê. Então, a resposta para essa pergunta que tu faz a tua tese, por quê, isso são os argumentos. Tá? Conclusão. Algumas pessoas confundem, tá? Então, conclusão não é resumo. Resumo é dizer a mesma coisa que foi dita antes, só que com menos palavras. A conclusão não é dizer o que foi dito antes. Então, a tua conclusão é, a partir daquilo que foi dito antes, tentar chegar a um outro lugar. Então, a conclusão retoma a tese exposta na introdução e a reafirma. Dependendo do tema, é possível que na conclusão se anunciem propostas de ação convenientes. Então, na conclusão, o aluno então talvez vai dar uma tentativa de uma solução do problema, tá? Então, isso seria a conclusão. Então, a conclusão é quando, a partir
de determinadas premissas, tu pode chegar a uma outra, tá? Então a conclusão, a partir de tudo que foi dito no texto de vocês, o que a gente pode sugerir de solução para o problema? Então isso é a conclusão, tá? Então não confundam, conclusão não é resumo, certo? Na maioria dos casos, a redação produzida no vestibular está organizada assim. Então geralmente, tá? Quando a gente está ensinando para o aluno lá como ele produzir no caso, uma redação vestibular, né, Enem, a gente sugere mais ou menos essa estrutura. Então, no primeiro parágrafo, tu vai usar para introdução, né, então, onde tu vai apresentar o tema e a tese. E no segundo e terceiro parágrafos, aí tu vai colocar o desenvolvimento. Então, num parágrafo, tu vai colocar um argumento, no outro parágrafo, tu vai colocar outro argumento. Tá? E aí, no último parágrafo, a conclusão. Tá? Agora, importante, isso é apenas uma sugestão. Nada impede, por exemplo, que haja 3 argumentos no desenvolvimento. Tá? Aqui a gente sugeriu 2 argumentos. Mas se quiser usar 3, pode ser. A questão é que na redação tu tem um número limite de linhas. Né? Geralmente, sei lá, acho que são 60 linhas, 70, alguma coisa assim. Então, se tu colocares muitos argumentos, talvez não vai dar para escrever o texto dentro desse limite de linhas. Então, por isso que a gente sugere 2. 2 argumentos seria um número legal. Um argumento poderia ser? Também poderia ser. Tá? Mas, de repente, um argumento pode ficar um pouco fraco. Tá? Então, 2 argumentos seria um número legal para colocar, de argumentos para colocar no desenvolvimento. Dica. Seria interessante para o aluno ainda incipiente fazer um esquema antes de iniciar a escrita do texto. Assim ficaria mais fácil na hora de tecer o texto, pois já se sabe o que deve ser colocado na redação. Então assim, para aquela pessoa mais experiente, ela pode chegar lá e já ir direto para escrever o texto. Agora, de repente, para o aluno que está começando, seria legal, antes de começar a escrever o texto, fazer um esqueminha. Tá? Fazer o que eu chamo de fazer um esqueleto do texto. Então, colocar lá, na introdução, coloca uma frase que sintetize o que tu vai colocar na tua introdução, que sintetize a tua tese. No teu desenvolvimento, coloca uma frase que sintetize um argumento. Coloca uma outra frase que sintetize outro argumento. E depois, na tua conclusão, a mesma coisa. Coloca uma frase que sintetize a tua conclusão. Fazendo isso, mesmo que o aluno perca algum tempo, mas depois, quando na hora de escrever, ele já vai escrever sabendo o caminho que ele tem que seguir. Porque a coisa mais errada que o aluno pode fazer é começar um texto sem ter uma ideia nenhuma do que ele vai dizer. Geralmente isso dá errado, tá? Aí é texto que muitas vezes apresenta até em questão de incoerência. Tá? Então a sugestão que eu dou é essa. Antes, faça um esqueminha. Então, um exemplo, tá? Um exemplo que eu dou para vocês. Vamos imaginar que vocês estão lá fazendo lá o vestibular e o assunto que foi dado de redação é cotas raciais nas universidades, tá? Então é um assunto hipotético, é um exemplo, tá? É uma hipótese. Então vamos supor que o assunto seria cotas raciais nas universidades, tá? Então uma sugestão, tá? De como poderia fazer esse esqueminha antes de começar a escrever o texto, tá? Então, por exemplo, tá? Então, isso foi eu que fiz, tá? Mas nada impede que vocês tivessem defendesse outra ideia, né? Outra tese, colocasse outros argumentos. Isso aqui é só um exemplo, tá? Então, na introdução, que é onde tu apresenta a tese. Então, a minha tese seria: cotas raciais nas universidades geram polêmica e ainda não resolveram os problemas das pessoas mais necessitadas. Então, isso seria a minha tese, tá? Essa é a ideia que eu vou defender. Então eu colocaria, então, antes de escrever o texto, né, no meu esqueminha eu faria assim, eu colocaria numa folha assim, essa frase que resume a minha tese. No meu desenvolvimento, então, qual é o argumento que eu poderia usar para defender minha tese? Então, argumento 1, tá? Então, coloquei aqui uma frase que sintetiza o meu argumento, a minha tese, tá? Aliás, o meu argumento, que sintetiza o meu argumento. 1. Os cotistas enfrentam dificuldades durante o curso, por terem uma base mais fraca. Então, no caso, geralmente os cotistas, né, vêm de escola pública, então muitas vezes tem uma base fraca. Então, eles entram na universidade e enfrentam problemas, né, que eles não conseguem acompanhar
a demanda. Meu argumento 2. Por terem, na maioria das vezes, menos recursos que os alunos provenientes de escolas privadas, não podem se dedicar somente ao estudo. Então, no caso, muitas vezes a gente sabe que os alunos que entram, né, através das cotas, eles têm dificuldade de se manter com questão de deslocamento, né, pagar passagem, material, né, xerox, livros, né, e aí eles precisam trabalhar para se manter. E aí trabalhar e estudar muitas vezes não dá para conciliar as duas coisas, não é? Então por isso seria um outro problema, tá? Então esse seria o meu argumento 2 para defender minha tese. A minha conclusão: o problema vai além da ajuda no processo. Na verdade é seletivo ali, tá? Eu coloquei eletivo, mas faltou essa, é seletivo. Seria imprescindível criar alternativas para acabar com esse desnível. Então, o ideal seria achar uma maneira para que o aluno que está na universidade e entrou por cotas não tivesse esse prejuízo. Então, veja, então isso aqui é apenas um exemplo, tá? Então, isso aqui, ó, seria o esquema feito antes de começar a escrever o texto. Então, na minha introdução eu vou colocar essa frase numa folha, tá? Então, eu já sei o que eu vou colocar depois, quando eu começar a escrever meu texto. Tá? No meu desenvolvimento eu vou colocar então essas frases também na folha, né? E depois na conclusão essa frase. Então vejam, então a partir disso aqui, então isso aqui vai ser o esqueleto do meu texto. Então a partir disso aqui, que aí eu vou começar aí sim a escrever o meu texto, né? Então o texto que vai ser, no caso, o texto final, tá? Então isso aqui seria apenas o esqueleto do texto, tá? Então isso aqui seria um guia para que depois eu não me perdesse no texto. Tá? Então fazendo isso aqui, o aluno pode perder um tempo, mas depois ele vai economizar muito mais. Porque ele não vai ficar pensando, mas o que eu devo fazer? Depois é só desenvolver, tá? As frases, né? E, enfim, né? Enfim, dar corpo ao texto. Certo, pessoal? Então tá, por hoje então era isso, tá? Até mais.